menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom. Batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Desperte a Sua Mente, o seu bem-estar, unindo o coach e a espiritualidade, além dos animais de poder e muitos exercícios para a sua mente. Apresentação: Robson Campos. Apoio: Filosofia Zen. www.filosofiazen.com.br. Agora, ao vivo, pela sua MKK Web Rádio. Arro! Muito boa noite para todos vocês. Aqui é o professor Robson Campos. Adriana, tudo bem? Professora de yoga. Um grande abraço para vocês. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no programa Desperte Sua Mente aqui na MKK Web Rádio. 36º programa. Uau, como progride. Estamos indo por rumo alto avante. Bom, pessoal, a UET Incensos esta semana com saldo de balanço. Quer aproveitar para comprar seus incensos? Tudo que está na loja, tudo, absolutamente tudo já está com um descontão imenso. Alguns produtos até preço de custo mesmo para você ter o seu óleo indiano, seu zafu de meditação, seus incensos. Então aproveite www.auet.com.br. Essa oportunidade é válida somente até segunda-feira que vem, tá bom? Pessoal, Filosofia Zen Cursos, estamos com uma oportunidade maravilhosa no curso de preces e jornadas xamânicas, com 60 aulas de certificação via Uniabrat. Este curso tem um valor hoje em promoção também até segunda-feira por R$ 39,00. Somente esta semana, www.filosofiazencursos.com.br. Bom, o tema dessa semana, eu acho que é um curso até natural do tema que nós falamos semana passada, que foi reencarnação. Foi um tema muito bem aceito, eu percebi que nós tivemos uma adesão muito bacana do pessoal. E conversando com ela em casa, puxa, vamos seguir na sequência com um assunto interessante, que é o dualismo. Quando eu falo dualismo, eu ia pôr assim o bem e o mal. Só que eu acho que quando você fala só bem e mal, você está restringindo a algo assim muito... como se fosse um nicho do assunto. Então eu acho que a gente falando de dualismo, nós vamos falar da natureza dual desse universo e da ideia que os homens têm de querer dividir as coisas. Bom, mas isso ela vai falar mais adiante também. Eu acredito o seguinte, desde que o mundo se originou, o homem sempre teve aquela ideia de quem sou eu? Aonde estou? Qual é o meu papel nesse universo? Por que eu tenho que caçar alimentos? Será que estarei vivo? Talvez não pensasse dessa forma tão filosófica, mas lá dentro dele, acredito que quando ele acordava, ele tinha alguma coisa lá dentro para expressar o porquê dessa sobrevivência. Senão ele não buscaria a religiosidade e os deuses. Nós vamos pensar que dentro das cavernas que você vê, por exemplo, em Lachatre e outros lugares,
A preocupação do homem era caçar, isto é, ter a barriga cheia, e depois era cultuar as divindades, sejam elas naturais ou artificiais. Então você vai ter os nativos norte-americanos com tambor, você vai ter o tambor era uma forma de se conectar à mãe terra, isto é, de fazer uma expressão de religiosidade. Você vai ter os xamanismos antigos, você vai ter as origens das cidades e os templos. Vale notar, por exemplo, que nas primeiras cidades do mundo, como Ur, Nínive, os templos eram imensos zigurates, assim, que ultrapassavam até o tamanho dos muros da cidade, de tamanha majestosidade. E os reis, eles eram reis e sacerdotes nessas cidades. Um faraó, por exemplo, no Egito, ele era considerado o quê? Uma divindade. Então você tinha o faraó e você tinha o sacerdote. Bom, o conceito desde a antiguidade, quando você tem essa ideia de Deus, é uma ideia de que também existe forças antagônicas no universo. E foi simplificado de uma forma do tipo bem e mal. Aí nós vamos assim lixar um pouquinho. O bem e o mal foram duas forças assim que o homem resumiu tudo. Vamos lá. Ódio, desgraça, raiva, mal. Amor, compaixão, bom. Nisso numa coisa meio assim maniqueísta mesmo, né? Nós chegamos a ter um conceito muito básico desse bem e mal quando você vai ter o do ateísmo persa. Zoroastro, através da doutrina zoroastrismo, ele traz a ideia de dois deuses. Ahura Mazda, que era o deus do bem, e Ahriman, que era o deus do mal. E eles viviam nessa balança cósmica, guerreando entre si, justamente para equilibrar o universo. Não poderia nenhum vencer, nem outro. É a mesma ideia da serpente da noite, combatida por Ra no Egito todas as manhãs. Não poderia deixar que essa serpente dominasse o mundo, porque ela era as trevas, e Ra, portador da luz, vinha trazer o quê? O bem. Então, eu acho até que por uma questão de necessidade, o ser humano passando tanto tempo na noite, ele associou a noite ao mal, porque era onde os predadores vinham caçá-lo. Bom, vamos assim começar a falar da teoria do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Ele surge justamente desse dualismo religioso da Pérsia. É uma doutrina que foi muito difundida no Império Romano, inclusive. E aí nós vamos ter, assim, na Idade Média, Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, o homem que consolidou as leis canônicas da Igreja Católica. Nós temos uma época em que a Igreja estava perdendo fiéis cada vez mais, os feudos se fechando entre si, formando cidades fechadas, onde o castelo estava lá, o povo em volta, tinha a igreja lá, mas no começo não tinha aquela coisa da crença, os aldeões não iam, entendeu? Aí vamos fazer o seguinte, estamos perdendo território, como que nós vamos conseguir mais fiéis? Vamos puxar o conceito do maniqueísmo persa e vamos criar um antagonista para Deus. Quem? O diabo. Vamos pegar a figura de Lúcifer, pegaram todos os elementos pagãos e criaram a ideia de que você tem o inferno e tem o céu. O inferno, baseado no Hades grego, como um lugar de tormentos eternos. Eterno, olha a palavra que eu vou usar aqui, eterno. Santo Agostinho ainda vai longe, ele fala assim, que todo ser humano nasce com a pretensão de ir para o inferno e que a salvação está na igreja. Então quer dizer que você tem que ir à igreja, você tem que rezar, você tem que ter uma vida longe dos 7 pecados e você vai para o céu. Bom, isso cria uma ilusão de divisão. Essa ilusão, nós vivemos um mundo de Maia, né, nas ilusões de Maia, e uma das ilusões é a divisão. Por exemplo, eu acho engraçado que eu vejo assim, as pessoas veem uma pessoa que no começo da vida, por exemplo, roubou. E aí já taxa ela de bandido a vida inteira. Ele não pode muito bem descobrir uma religião, ele não pode começar a se depurar e de repente ele ver os lados bons dele e buscar a melhora. Se eu pensar que nós somos assim, bons ou ruins... É que nada absoluto
mal e nada em absoluto bom, que nem as telenovelas mostram. Temos os dois dentro de nós, né? Mas basta a gente se observar e a gente querer aflorar mais a parte boa e colocar para dormir, né? Vamos dizer assim, essa parte, né, mais negativa, que não é tudo também que aparece ser negativo, é ruim. Às vezes a gente tem uma ânsia de mudar dentro da gente, a gente não sabe por que é. É igual aquele conceito da caverna de Platão, que a gente comentou aqui, que aquelas pessoas ficavam sentadas ali, não todas, tá? Algumas estavam se remexendo na cadeira, já pensando, tem algo maior que isso, do que estar assistindo, só aquelas sombras passando ali. Então, a pessoa tem é como se tivesse uma sementinha lá dentro dela querendo se desabrochar e a pessoa não percebe o que é. Só que a sociedade, essa parte de Maia, às vezes coloca, não, mas às vezes você precisa acumular mais. Às vezes você precisa trocar seu carro. Às vezes você precisa ter mais bens. E não é nada disso. Você precisa desabrochar o que está dentro de você. Eu queria até ler um poema que é segundo Khalil Gibran. Na nossa ânsia pelo nosso eu gigante, que é nossa bondade, que está dentro de vós, mas em alguns essa ânsia é uma torrente que se precipita impetuosa para o mar, carregando os segredos da colina e as canções da floresta. E outros é uma corrente preguiçosa que se perde em meandros e serpenteia, arrastando-se até atingir a costa. Que isso quer dizer? Que tem aquelas pessoas que já vêm com tudo, dando o seu exemplo, né? Que é como se fosse uma torrente, é como o Madre Teresa de Calcutá, como o Chico Xavier, como o Gandhi, eles já vêm dando exemplo e parece que eles vêm arrastando tudo na parte do bem, né? E às vezes a gente tem um pouquinho, assim, bem, como que está escrito aqui, uma corrente assim, bem preguiçosa, mas pelo menos você está indo, você está com aquele fio, mas aquele fio está te renovando, aquilo está indo adiante, você está se renovando. Que a gente vem para o mundo não só para pagar contas, a gente vem para o mundo não só para ir atrás da comida, porque senão a gente fica na parte animal. Aí só fica com corpo de humano e cabeça de animal. A gente vem para muito mais, para virtudes, para sabedoria. Então, o conhecimento, ele não é só horizontal, o intelecto só acumular. O conhecimento também ele é vertical. Você tem que ir nas suas profundezas, dentro de si, para conhecer, para depois se elevar ao céu, ao divino. O bacana é que é o seguinte, nós aprendemos desde a tenra infância, devido a várias doutrinações, várias crenças. Eu não vou condenar essas crenças, porque quem passa a crença, teve a crença e vai assim por diante. Isso é uma coisa milenar. Desde que o mundo é mundo, as crenças foram propagadas como verdades absolutas. Não quer dizer que eu sou obrigado a aceitar a verdade que me passam. Eu, hoje, tento encontrar a minha verdade. Tá? Então, quando eu leio os mestres, eu também não acredito na verdade deles. Eu fico o tempo todo com interrogação. A minha mente é o tempo todo interrogativa. Eu fico, sei lá, e por quê? Fazendo perguntas. Por quê? Simplesmente, eu não quero acreditar em verdades enlatadas que me disseram a vida inteira ou que estão me dizendo agora. Então, eu cheguei a essa conclusão de que amor e ódio, raiva e compaixão, paz e guerra, tudo isso não são opostos totais. Eles são partes de uma coisa só. Então, quando eu tive a chance de conhecer a ideia do pecado original, isso já lá nos meus primórdios da minha infância, onde fala que a mulher foi culpada de dar a maçã ao Adão e que todos eles são expulsos do paraíso, eu cheguei à conclusão e pensei assim comigo, escuta, mas se Deus coloca a árvore lá, quem é o culpado? É o homem que comeu ou Deus que deixou a árvore lá e não foi que não era para mexer? Porque se alguém chega para mim, Marcão, e fala assim, olha, você não pode mexer no violão, juro por Deus que eu vou ficar olhando para aquele violão com a vontade de mexer nele, e se ninguém vê, eu vou lá fazer brum,
Eu vou dar uma mexidinha. Cara, isso é normal, o ser humano é curioso. E ainda por cima faz o seguinte, ela joga a culpa na mulher, né? A culpa foi da mulher que fez. O homem não comeu, não, né? Ele gente, os dois seriam culpados. Agora fala assim, você comeu maçã, você é mau. Não, eu tive o conhecimento, aquele fruto é o fruto do conhecimento. Com certeza, quando você sai da inocência da criança, você vai pro conhecimento, que é o mundo objetivo nosso de hoje. O objetivo desses mestres, como Sadhguru, Sai Baba, Osho e tantos que são até desconhecidos da gente, é trazer você de volta à inocência. Só que é o seguinte, você já sabe o que é, aspas, bom e ruim, agora você vai é que tudo desaprender. Depende de como você usa esse bom e o ruim. Como uma faca, ela pode ser boa, né? Ela pode servir como ferramenta, ou ela também pode servir como uma coisa ruim. Tudo é assim, os veículos de comunicação, a internet, você pode usar como estudo, né? Sempre tudo com moderação e equilíbrio. Como você pode ficar só dependendo daquilo hipnotizado o dia inteiro, né? Uma vez eu vi uma reportagem de um cantor, não vou dizer qual que é o nome, um famoso, eu achei interessante o que ele falou, que ele estava no ano novo, na queima de fogos, e ele observou na janela do lado, tinha uma pessoa, em vez de assistir a queima de fogos, a pessoa estava com o celular gravando a queima de fogos. Pra quê, gente? Quem que vai assistir a queima de fogos? Em vez de você estar ali de corpo inteiro sentindo toda aquela vibração, a pessoa tá, entendeu? Igual há pouco tempo também, nessa pandemia, eu vi um moço tocando, era sax. Ele tava tocando lindamente ali, na rua. Só que, na frente de um prédio, só que quase ninguém estava assistindo. As pessoas, com certeza, estavam na televisão, porque às vezes se passar um cara desse na televisão, a pessoa vai dar... Mas a pessoa não estava vivendo ali no mundo real, sentindo aquelas notas em todos os seus poros, sentindo a noite. Ela estava na turbulência da mente. Era poucas pessoas que estavam assistindo ali na janela. Eu olhei para a janela dos apartamentos, eram poucas. Mas o engraçado é que o ser humano, ele tá assim, ele tá tão na mente dele, e ele é rápido para falar, é ruim, é bom. Ele é rápido para julgar. Então, um cara tá tocando saxofone, alguns podem falar, pô, tá me atrapalhando minha televisão aqui, que saco. Ô, vai trabalhar, vagabundo. Mas ele estava tocando lindamente. Outros vão sair, vão para a sacada e vão ouvir o cara. É uma oportunidade ali, bem, né? Deus colocou a chance de você estar lá ouvindo. Às vezes eu tô parado lá nos meus problemas, a cabeça fica naquele mitote, que é aquela monte de vozes, né? E de repente eu ouço um pássaro, eu já falo assim, silêncio aqui. Vamos ver o passarinho. Porque é uma oportunidade única. Aquele passarinho não vai cantar duas vezes do mesmo jeito, no mesmo momento. Cada momento que você tem na vida passa. E nós perdemos muito tempo nesse julgamento de bem e mal. E aí, eu queria, antes dela fazer essa leitura, trazer aqui uma ideia que é muito antiga, de Hermes Trismegisto. É um dos princípios dele que ilustra bem a ideia do programa. É o princípio da polaridade. Eu vou pedir permissão para vocês para dar uma lidinha rápida, tá? É o quarto princípio. O seu axioma, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Partindo desse princípio, eu já volto lá atrás quando você fala na ideia do diabo e de Deus. Aquela coisa do branco e do preto, quando você vai olhar o Tao, o Yin Yang, o símbolo do Tao, você vai ver que o preto ele está junto com o branco, mas dentro do preto tem uma bolinha branca e dentro do branco tem uma bolinha preta. Isso quer dizer simples. Para que haja equilíbrio no universo, todos os seres vão ter dentro de si sempre alguma chama do que ainda é errado, e tudo que está errado também pode ter uma chama do que está certo. Quer dizer que tudo no universo vai se multiplicando sempre. São complementares, né? E são complementares. Que é o feminino e o masculino. O homem e mulher, alto e baixo, gordo, magro, são visões. Que todos nós temos dentro de nós e a gente tem que usar para ter o equilíbrio. Porque
atualmente o mundo está muito masculino. Até as mulheres, assim, não o exterior, a forma que as mulheres enxergam o mundo. É muito legal o avanço, mas os gurus mesmos falam, né, que para ter o equilíbrio tem que ter os dois dentro de si, que aí tudo vai virar mais harmonioso, né? Porque o Yin e o Yang, o Yin é o princípio feminino de positividade, a lua, afetividade, recepção, a noite, absorção das energias. E o Yang é o princípio masculino, é o sol, a força, o dia, a atividade, a promoção. Então tudo isso é para se complementar. Nossa. E nada existe, que nem eu falei, em absoluto, passividade ou atividade absoluto. Tudo uma passagem de um para o outro. Reparem no dia de vocês. Um dia fiquem meditativos, fiquem bem meditativos e olhem para dentro e percebam o movimento que o seu íntimo faz. Eu já percebi que num dia eu sinto êxtase, pouco momento, mas eu sinto um êxtase. De repente eu começo a me xingar mentalmente, alguma coisa lá dentro começa a achar ruim comigo, ficar insatisfeito, frustrado. Daqui a pouco vem momentos de alegria, vem raiva, vem tudo e você fica naquela malha interna. Aí as pessoas falam assim, poxa, então eu sou bom ou ruim? Não, eu sou um ser humano que tem emoções transcendendo lá dentro. Elas estão lá, esperando que você olhe para elas e comece a entendê-las. E trabalhar com elas. E o mal também é uma transformação. O mal é necessário. Contar rápido um conto que aconteceu na Índia, que tinha uma lagartinha correndo para cima e para baixo, sentindo dor, porque lá na Índia é muito quente, né? Então ela estava ali, né, chorando, e apareceu um Indra, que é o rei, né, dos deuses. E ele ficou ali com muita dó e acabou, vou proteger essa largatinha. E mandou colocar uma couraça na barriguinha dela. E aí ele foi embora, passou um tempo, ele falou assim, eu vou voltar para dar uma olhada na minha protegida, como que ela tá. Ele voltou, ela estava muito feliz. Toda, mas ele olhou para as amiguinhas dela, as amiguinhas tinham virado borboleta, só ela que não. Então, às vezes o mal, né, faz parte, a dor às faz vezes parte queremos proteger nossos filhos dos males do mundo e acabamos criando males maiores ainda para eles com a intenção de fazer o bem. Tem uma frase muito antiga que diz assim, que o inferno está cheio de boas intenções. Quer dizer, muitas boas intenções originaram grandes males. Por exemplo, o meu país quer se proteger, então eu vou proteger meu país. Eu ataco meu vizinho, quer dizer, aquela ideia de que a minha religião é boa e a outra é ruim. Não é bem assim, só né? que para eles é vice-versa. Separando e não é bem assim. Você entendeu? O que é bom para mim comer, para ela não é bom. O que o médico pode falar bem assim, você pode comer que faz bem para você, para ela não. Um dia nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os gunas, né? Que é o Guna Dosha, Gunas, é isso mesmo. Eu pensei que ia falar bobagem. Bom, completando o pensamento do programa, este livro aqui recomendo muito para quem tem a chance de comprar. Krishnamurti, O Livro da Vida. É editora Academia. É um selo, se não me engano, da editora Pensamento. Eu não sei se esse livro você encontra em livraria. Na época eu comprei em livraria. A dualidade cria conflito. Qualquer tipo de conflito, físico, psicológico, intelectual, é um desperdício de energia. É extraordinariamente difícil entender e se libertar disso, porque a maioria de nós é criada para lutar, se esforçar. Quando estamos na escola, é a primeira coisa que nos ensinam, esforça-se. Essa luta, esse esforço é carregado durante toda a vida. Ou seja, para ser bom, você deve lutar, combater o mal, resistir, controlar. Então, do ponto de vista educacional, sociológico e religioso, o homem é ensinado a lutar. Dizem que para encontrar Deus ele precisa de trabalho, disciplina, praticar, distorcer e torturar sua alma, sua mente, seu corpo, negar e suprimir. Dizem que não deve observar, que deve lutar no chamado nível espiritual, o qual de modo nenhum é o nível espiritual. Portanto, socialmente, cada um tem de cuidar de si mesmo, da sua família. Em todos os aspectos, estamos desperdiçando energia. E esse desperdício é um conflito em sua essência. O conflito entre eu devo e eu não devo,
Eu preciso, eu não preciso. Uma vez criada essa dualidade, o conflito é sempre inevitável. Desse modo, deve-se entender todo o processo da dualidade. Não se trata de existir, de não existir, homem, mulher, verde, vermelho, luz, escuridão, alto e baixo. Todos esses são fatos. No entanto, há um desperdício de energia no esforço que envolve a divisão entre o fato e a ideia. Então, veja bem, o mal, o que pode ser mal para você, que seja bom para outro, é um fato de qualquer forma. O problema é que você rotula isso, você se isola disso, você julga isso e você quer combater isso. Olha o desperdício de energia. Nos ensinam errado, né? Porque não é lutar, lutar e lutar. É ter o equilíbrio, né? Porque o Tao ensina isso, que é o Lattes 1. A gente estava assistindo de novo, pela acho que 10ª vez, o filme Nosso Lar. Eles mostram também. Na hora que o André Luiz está trabalhando ali demais, eles vetam ele. Por quê? Porque quantidade não é qualidade. Então, o equilíbrio que é o mais correto. Você não precisa se matar para trabalhar. Porque se você se mata para trabalhar, você nem vai buscar uma coisa interior para você. Você está tão cansado, você não observa o que você veio fazer realmente. Eu queria fazer o Yoga Nidra. Dá para fazer? Gente, então nós vamos passar aqui o momento de yoga para vocês. Fiquem à vontade aí. Vamos para uma prática de Yoga Nidra. Se vocês estiverem no quarto ou na sala, não pode fazer dirigindo. Apague mais as luzes, deixe na penumbra. Quem quiser se deitar, pode se deitar. Quem quiser sentar no sofá bem aconchegante, se recostando. Fique bem num clima agradável, coloque um incenso, feche os olhos, faça uma respiração profunda e solte o ar. Vá para dentro de você, se tranquilize, sinta as suas pernas relaxando, seus dedinhos dos pés, a sua coxa, seus quadris. Relaxe, largue o seu corpo, deixe o seu corpo suave e tranquilo. Neste momento, não pense em nada. Quem quiser colocar uma música, solte os seus braços, os seus dedos das mãos, os seus ombros, toda a parte do tórax, abdômen, sua musculatura facial, seu couro cabeludo. Neste momento, leve a sua consciência para um lugar de verde, um jardim cheio de flores. Sinta o suave perfume te acalmando, te envolvendo. Deixe todos os seus pensamentos, suas preocupações de lado. Se envolva neste perfume de todas essas flores, jasmim, rosas, cravos, diversas cores. Alguém amigo deixou um lençol no chão desse gramado macio. Deite-se, olhe para o céu, nuvens. Elas se movem de um lado para o outro. Pássaros voam de um lado para o outro. Inale mais uma vez. Exale, solte o ar. Fique cada vez mais em paz, mais calmo. Recarregue com essa energia da natureza. Fique nutritivo, conectado com o plano maior, conectado com o cosmos. Neste lugar tem uma imensa flora maravilhosa e fauna, borboletas voando. Aquilo tudo te envolve, essa vibração te acalma, te tranquiliza.
Deixe tudo isso vibrar no seu corpo. Uma névoa de energia passa em volta do seu corpo. O seu corpo absorve como se fosse uma luz divina vibrando. Vibrando em alta luz para te trazer aconchego, tranquilidade. Inale mais uma vez, bem profundo e suave. Exale. Deixe todas as suas preocupações. Todo momento que você quiser voltar a esse ambiente vai estar lá para te receber. As árvores te fazem sombra, te dando uma fresca. A harmonia da natureza te envolve com mais frescor, amor do divino. Fique um momento sem pensar em nada, como se você estivesse abençoando todo esse mundo que o plano maior te confiou. Vai voltando aos poucos, mexendo seus dedinhos, suas pernas. Sinta-se leve, recarregado, com a mente bem tranquila. As suas pernas voltam a se mexerem, seus quadris, seu dorso, abdômen, toda a coluna, os músculos da face, seus braços, ombros. Vai voltando, passando a língua no céu da boca, mas volte com essa sensação de descanso, de paz e tranquilidade. Abra o olho. Dá mais uma inalação. Exale. Volte para o seu dia a dia e guarde essa paz dentro de si. Namastê. Sobrou um tempinho, Marcão? 1 minuto. 2 minutos? Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer a prática bem. Vocês podem fazer isso em qualquer momento na casa de vocês. Aproveitem o programa que fica gravado, ouçam esse finalzinho novamente. Uma prática diária de meditação irá ajudar vocês sempre. É a forma de vocês justamente trabalharem o conhecimento vertical, que ela citou no começo do programa. Nós pensamos só no conhecimento horizontalizado. O vertical é o que está em cima, é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Nós vamos se conectar com o nosso espiritual, com o nosso conhecimento subjetivo. Vamos sair um pouco desse mundo objetivo, onde as ilusões estão sempre nos permeando à volta, nos atraindo para elas, tá? Pessoal, aproveitar o último instante para divulgar aqui. Em comecinho de novembro estarei lançando o curso de Reiki nível 1, tá? A lista de espera já está bem, com bastante pessoas, mas ainda cabe algumas novas pessoas no curso. Ele vai ser lançado em 2 plataformas, o EAD, onde vai estar o básico do estudo, e algumas aulas que serão feitas por Zoom ao vivo, tá? No final de um mês do curso, a pessoa recebe a certificação de 60 horas. Você tendo certificação de Reiki 1, 2 e 3, você consegue tirar a carteirinha da Abrat para atuar como terapeuta. Então, quem quiser já fazer a pré-reserva comigo, não paga nada nesse momento. O telefone é 11 971 30 0472. Pessoal, um grande abraço a todos vocês que estão nos prestigiando aqui desde o começo. Uma ótima semana a todos. Boa noite, até a próxima. Um grande abraço. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio. Acesse
aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração.